Olá, ouvintes, a paz do Senhor. Neste momento, com a graça de Deus, damos início a mais um episódio do Podcast, programa idealizado pela UMP, da Primeira Igreja Presbiteriana, na cidade de Itabuna, no estado da Bahia. Meu nome é Luíse e, como convidado de hoje, recebemos um irmão já conhecido dos ouvintes, o nosso irmão Esdras, que já é apresentador aqui do Podcast e está trazendo pela segunda vez o estudo aí pra gente. E, além disso, ele é o atual presidente da UMP daqui da igreja. Bem-vindo, Esdras. Obrigado, Luiz, graça e paz, irmãos. É muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Amém. Bênção. Então, vamos seguir, meus irmãos. Agora o estudo, da parábola do semeador, é Marcos, capítulo 4, os versículos de 10 a 20. Vamos ler. E diz o texto: Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: A vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: Não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes o da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegado a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. É com você, Esdras. Amém. Texto aí maravilhoso, do nosso Senhor, em que ele explica então a parábola que nós iniciamos também no estudo, no episódio passado. Mas antes de entrarmos no texto propriamente dito, vamos relembrar um pouco aqui, para quem ouviu, vocês lembram, e para quem não ouviu também, eu incentivo a ouvir o episódio 17, o reverendo Marcelo, ele vai nos dizer que os tipos de parábola, naquela introdução que ele faz às parábolas, ele vai nos dizer que essa parábola do semeador é uma história em forma de parábola, ou seja, esse é o tipo dela, histórias em forma de parábola. E nesse episódio, o Marcelo expôs a introdução às parábolas, e fez uma brilhante abordagem justamente desse primeiro trecho do nosso texto de hoje, dos versículos 10 ao 12. Então ali ele explicou, além dos tipos de palavra, a função também, o objetivo das parábolas do nosso Senhor, em especial esta que estamos estudando desde então. No episódio anterior a este, no 18, parte 1, Kaique também nos expôs muito bem a primeira parte, que é justamente a parábola propriamente dita, que acompanha a primeira parte dessa perícope. Vamos ao texto de hoje, que em sua Bíblia pode ter justamente esse título, o subtítulo A Explicação da Parábola. Então vamos entender um pouquinho melhor sobre isso. Vamos lá, no versículo 10, Marcos nos relata o seguinte: Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. Quando ele começa relatando quando Jesus ficou só, aqui nós entendemos que a multidão que estava com Cristo, com os discípulos também, ouvindo o que Cristo estava ensinando, ela foi dispensada. Mas mesmo assim, Jesus não estava aqui numa solitude absoluta, ele não estava absolutamente sozinho. Porque o texto mesmo vai nos dizer que ele estava ali cercado de algum grupo, e nós vamos ver que grupo é esse. Então, quando ele fica sozinho, o texto vai nos dizer que ele é interrogado. Perguntam a respeito das parábolas. Então, a primeira coisa a se notar nesse trecho é justamente o plural aqui, o plural em das parábolas. E esse plural é significativo, nós vamos entender por quê também. Mas às vezes passa despercebido esses mínimos detalhes, porque justamente pelo texto nós somos induzidos a pensar que é somente a parábola relatada ali antes desse trecho, que é a do semeador. Mas nós vemos esse plural relatado por Marcos. Mas vejam, quem são estes que perguntam, primeiramente? O texto de Marcos nos diz que eram os que estavam junto dele com os 12. Nos relatos sinóticos, Mateus e Lucas, como sabemos, lá na mesma abordagem, o texto relata ser os discípulos aqueles que perguntam, Portanto, eram os 12, já conhecidos na nossa conclusão, e mais alguns que se juntaram nesse grupo de discípulos próximos a Jesus. Talvez tenha sido os 12 ou não, mas com certeza eram pessoas, um grupo que eram achegados de Jesus ali, então eram discípulos dele.
Então, voltando ao plural que eu citei, ele nos dá a entender que perguntaram acerca de mais de uma parábola. Não foi somente esta que nós vimos imediatamente antes desse texto. Talvez a gente se pergunte, beleza, é plural. Que outras parábolas Marcos está falando aqui que eles perguntaram? Mateus relata outras parábolas anterior à cena de Jesus se retirar e dispensar-se da multidão. Isso acontece no capítulo 13. Convido os irmãos a depois aqui do episódio, vocês darem essa olhada, né, no capítulo 13. Vocês vão perceber que Mateus, ele relata uma série de parábolas e lá no fim ele vai dizer que Jesus se retira da multidão, fica a sós e tal. Enquanto Marcos relata apenas essa do semeador. Então, por isso aqui, a explicação do plural aqui, talvez os discípulos tenham perguntado a explicação de todas as parábolas e não somente dessa. Então, com esse pedido de explicação desses discípulos, nós percebemos, né, que o chamado para a atenção, lá no versículo 9, né, foi visto na semana passada, que Jesus chama a atenção assim que termina a parábola, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, ou seja, prestem atenção. Essa chamada, nesse pedido de Cristo, não foi à toa. Os discípulos, eles se tocaram, por assim dizer, e mostraram estar preparados para ouvir a explicação de Jesus, né? Pelo interesse deles. Poderia, por exemplo, ser sem efeito ou inútil explicar a parábola logo em seguida para a multidão, por exemplo. Talvez a multidão nem haviam dado o primeiro passo de refletir sobre o que foi dito, não só nessa parábola, mas nas outras também. Os discípulos andavam com Jesus, tinham esse relacionamento com Cristo, certo? Então, mostram esse preparo deles, esse interesse que nós vamos ver mais na frente, é algo espiritual também, certo? Mas prosseguindo, versículo 11, para dizer, ele lhes respondeu, a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas. Então Jesus aqui começa a responder a eles, né? Inclusive, Jesus costumava explicar as coisas aos seus discípulos mais tarde em particular. Lá no versículo 34 do mesmo capítulo, Marcos relata, né? Na parte B do versículo 34, tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Então nós vemos esse costume de Jesus de explicar as coisas aos seus discípulos, aqueles que eram chegados a ele, que andavam junto com ele, essas coisas em particular. E aqui, fazendo a ênfase na palavra mistério, é muito interessante para nós observarmos essa palavra. De modo geral, em definição, mistério é a ideia de um segredo, de alguma coisa, ou até mesmo uma pessoa, né, biblicamente falando, que é divinamente revelado. Ou seja, se não houvesse uma revelação, não poderia ser descoberto tal coisa, tal pessoa ou tal segredo. Isso se encaixa nesse contexto, nessa passagem dos evangelhos, inclusive Marcos 4:11, nesse versículo que nós estamos lendo, Mateus 13:11, Lucas 8:10 são os únicos exemplos do uso desta palavra nos evangelhos. Mas então, o que é o mistério aqui no texto? William Hendricks, comentando o texto, ele vai dizer: mistério é a manifestação poderosa do reino de Deus no coração e na vida dos seres humanos, e cujo reino, em conexão com a vinda de Cristo, foi autenticado com obras maravilhosas. Fecha aspas. Essas obras são do próprio Deus, né? E mais, o texto diz, vos é dado, ou seja, é algo que é revelado graciosamente para aqueles que estavam com ele ali. E para nós hoje, por que não? Até os dias de hoje, o aceitamos por meio da fé. Essa fé que também é um dom que Deus nos dá. Portanto, o mistério do reino é, em última instância, a mensagem total e completa do Evangelho, da Boa Nova. Paulo diz, no finalzinho da carta aos Romanos, né, em Romanos 16, 25 ao 27, né, fechando mesmo a carta, ele diz: toda a glória seja a Deus, que pode fortalecê-los, como afirmam as boas novas do Evangelho. Essa mensagem a respeito de Jesus Cristo revelou seu plano, mantido em segredo desde o princípio dos tempos, mas que agora, como os escritos dos profetas predisseram, e o Deus eterno ordenou, é anunciado aos gentios de toda a parte, a fim de que eles também possam crer nele e lhe obedecer. 27. Toda a glória para sempre ao Deus único e sábio, por meio de Jesus Cristo. Amém. Então esse mistério é o Evangelho, é a Boa Nova, é o próprio Cristo, né, anunciado. Prosseguindo, versículo 12, Jesus continua, né, para que vendo, vejam e não percebam, ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Bom, este versículo aqui, bem tranquilo, foi bem explicado no episódio 17. Talvez não precisemos nos aprofundar tanto, né? Incentivo aqui aos irmãos que não ouviram, ou até mesmo ouviram e ainda pode surgir dúvidas, que voltem e escutem com carinho aquele episódio 17, onde o pastor Marcelo ele explica bem esse texto. Né? Mas para não pularmos ele totalmente aqui, vale comentar rapidamente, né?
aqui nós temos o propósito claramente dito dessas parábolas de Cristo, que era instruir os iniciados, né? Os iniciados aqui é um termo que o Moody usa, se referindo aos discípulos, né? Então, o propósito das parábolas de Cristo era instruir esses iniciados, os discípulos, isso sem revelar os detalhes divinos, por assim dizer, né? Aos de fora. Então, vale dizer, né, dito isso, né, talvez possa soar um pouco estranho, mas vale dizer que isso está em concordância com o princípio bíblico de que a compreensão espiritual restringe-se àqueles que se tornam espirituais, né? Isso como? Pelo relacionamento com o próprio Cristo e com sua mensagem, que é a palavra, que é a boa nova, né? Mais uma vez citando Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos de 6 a 10, diz assim: No entanto, quando estamos entre pessoas maduras, falamos com palavras de sabedoria, mas não com o tipo de sabedoria desta era ou dos seus governantes, que logo caem no esquecimento. Pelo contrário, a sabedoria a que nos referimos é o mistério de Deus. Olha, mais uma vez o mistério aí. Seu plano antes secreto e oculto. Veja que, no contexto bíblico, esse mistério já foi revelado, né? Não é um mistério que permanece oculto, ele é revelado. E ele continua: embora ele o tenha elaborado para a nossa glória antes do começo do mundo. Os governantes desta era, por sua vez, não a entenderam, pois, se a houvessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória, que é Cristo. É isso que as Escrituras se referem quando dizem: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas foi a nós que Deus revelou estas coisas por seu Espírito, pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. Então perceba que é bíblico, né, essa questão, esse princípio da compreensão espiritual, que é restrita àqueles que possuem um relacionamento com Cristo e com sua mensagem, com a palavra de Deus. E é isso que o versículo 12 nos revela, esse propósito de Cristo ao usar as parábolas, restringindo ali a explicação aos discípulos e a um conhecimento espiritual. Confirmando também isso com a citação do Antigo Testamento, né? O versículo 12 é justamente esta citação de Isaías, no capítulo 6, do 2 ao 9. Lá Isaías está descrevendo um povo de coração duro, que tinha virado as costas para Deus e teimosamente se recusavam a ouvir a Deus, né? É dessa forma que ainda hoje se comportam muitos daqueles que ouvem a Jesus, né? Então, esse primeiro trecho é meio que a introdução, né, de Cristo, antes da explicação propriamente dita da parábola do semeador. Prosseguindo no versículo 13, Cristo continua perguntando a eles, né? Não entendeis essa parábola? E como compreendereis todas as parábolas? Então vemos aqui uma espécie de admoestação, né, um chamado de Jesus também à atenção, né, dos discípulos, que a gente pode concluir o seguinte, que em certa medida, esta parábola aqui, né, do semeador, é uma parábola-chave para entender as outras, né? Em todas, Jesus prega ou semeia a palavra, né? E aqui ele chama a atenção para isso, entendam isso aqui. Então essa é a ideia. Partindo já para a explicação, né, no versículo 14, no episódio anterior, o Kaique, ele nos trouxe a parábola em si, né? O próprio Jesus dizendo a parábola, com os tipos de solo que Cristo ilustra na parábola. Agora vamos à explicação do próprio Cristo. O Marcelo até brincou no episódio dele que quem dera todas as parábolas fossem assim, né? É o próprio Cristo explicando logo em sequência. O 14 diz assim: o semeador semeia a palavra. Semeador aqui, fazendo referência ao versículo 3, né, onde ele inicia a parábola, ele não é identificado, né, como alguém especificamente, mas obviamente podemos concluir que representa o próprio Cristo e todos aqueles que proclamam o Evangelho, né? A semente, então, é a palavra, né? A palavra de Deus, ou a mensagem que vem de Deus, né? Então é isso, né? O semeador sendo o próprio Cristo, ou alguém que proclama o Evangelho, e a semente sendo a palavra de Deus. No 15, são estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Fazendo referência aqui ao versículo 4, né, da primeira parte dessa perícope, as aves representam Satanás, que se aproxima daqueles que ouvem a mensagem e evita que haja germinação, né, uma evolução da semente. Tais pessoas simplesmente ouvem a palavra e pronto, e isso é tudo, só ouvem, né? Entra por um ouvido, sai pelo outro, nada mais que isso. Versículo 16, se referindo aos 5 e o 6 da primeira parte, né, eu incentivo os irmãos a voltarem, né, à primeira parte, olharem e virem então para a explicação, que é o versículo 16, que diz: semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Então, alguns ouvintes da palavra a ouvem e até recebem, e isso com alegria e com entusiasmo. Existe nestes uma aparente sinceridade e alegria genuína. Mas, versículo 17,
eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, eles chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Então a expressão aí não tem raiz indica justamente uma superficialidade de sua recepção da palavra, né? Pode haver entusiasmo, mas é uma aparente, né, alegria sincera. São de pouca duração, como diz o texto, né? São transitórios, são passageiros. O calor do sol faz referência ao versículo 6, né? O calor do sol ele ilustra a vinda dessa angústia ou a perseguição, que logo transforma pedra de tropeço, por assim dizer, né? Porque eles se afastam, pois a experiência com a palavra não é de fato genuína. Então, são estes aí do versículo 17. Os outros, né, versículo 18, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrentes sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Então, aqui nós temos basicamente três impedimentos, por assim dizer, no versículo 19, né? Os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrentes sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os cuidados do mundo são as ansiedades, as preocupações relacionadas diretamente aos interesses dessa presente era. E nós vemos isso também, semelhantemente, a fascinação das riquezas, né? Refere-se à natureza enganadora da riqueza, sempre prometendo satisfazer, mas sempre incapaz de cumprir. E um detalhe também importante é que Jesus, nesse texto, ele não cita somente a riqueza, mas ele enfatiza que é a fascinação da riqueza. Ou seja, a riqueza em si não é um problema. Na Bíblia mesmo nós temos exemplos de homens de Deus que Deus mesmo concedia riqueza a eles. Um exemplo é o rei Salomão, né? Na época mesmo do reinado de Israel com o rei Salomão, que ele era muito conhecido pela sabedoria e riqueza que Deus concedeu a ele. Então, nesse texto, é interessante citar a primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, o versículo 10, que diz assim: porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Então, esse texto também, né, está concordando com essa explicação de Jesus, que o problema não é a riqueza. Uma pessoa rica pode sim ser um cristão e até, né, glorificar a Deus por meio da riqueza que Deus a concede. Mas o problema, o que de fato nos afasta de Deus, né, o que está escrito aqui, que alguns se desviaram da fé pelo amor às riquezas, ou como Cristo disse, a fascinação da riqueza, esse amor exagerado, essa ambição de estar sempre buscando, né, riquezas, mas não sendo isso um meio para a glória de Deus, né, Esdras? Exatamente, muito importante ressaltar isso, Luiz. É uma satisfação que não vinga, né? E nossa fascinação deve estar justamente em Cristo, né? Pelo Cordeiro de Deus, o Cristo, o Messias. Ele nos satisfaz como promete, né? Cristo promete nos satisfazer, de fato, e ele cumpre isso. Tudo fora disso jamais nos satisfará. Então, que a nossa fascinação esteja no Cordeiro de Deus, que nunca é demais, né? Amém. Nunca é demais ser fascinado pelo noivo. E o terceiro impedimento deste caso é o anseio ou desejo, né, das demais ambições, né, que é justamente a mesma ideia, né, só que aqui de modo mais geral, incluindo tudo mais que poderia sufocar a palavra e torná-la infrutífera ou atrapalhar o nosso relacionamento com Cristo, com Deus, né, nosso crescimento espiritual, a nossa frutificação, né, no reino de Deus. Calvino já disse, né, o texto que acredito que muitos conhecem, né, o coração do homem é uma fábrica de ídolos, e de fato é isso. A nossa fascinação, nossos desejos, nossos anseios constantemente estão correndo esse risco de serem corrompidos porque nós somos depravados. Então nós devemos cuidar dos nossos anseios, pois revelam muito sobre o nosso coração. E por fim, né, o versículo 20 vai nos dizer, Cristo termina, né? Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Esse finalzinho, a 30, a 60 e a 100 por um, Kaique nos ensina lá no episódio anterior, né, na primeira parte, o que é. Mas dando ênfase aqui na boa terra, né, que significa as pessoas que ouvem a palavra, né, como Marcos diz aí, e a recebem, como diz o texto. O significado de recebem, né, o que é receber? Nós encontramos isso justamente nos sinóticos, né, nos evangelhos sinóticos, Mateus e Lucas. Versículo 23 em Mateus,
versículo 15 em Lucas, que eles vão dizer que são pessoas que ouvem, que entendem, que são sinceras e que se apropriam da mensagem do Evangelho permanentemente. Essa ideia aqui de recebem, certo? Não apenas ouvir, e talvez não apenas até entender, mas a sinceridade e uma apropriação da própria mensagem do Evangelho. E estes caracterizam justamente os discípulos genuínos do Messias, né? Que o Espírito Santo de Deus aplique, né, essa palavra aos nossos corações, que é essa semente também, não só em mim, mas em todos vocês, né? Essa é a minha oração neste dia e é isso que eu tinha para falar hoje. Muito obrigado, Deus abençoe vocês. Amém, Esdras. Foi bênção. Que Deus te abençoe também. E obrigada pela sua presença aqui com a gente, por trazer o estudo. Que você cada dia mais seja conduzido pelo Espírito Santo, né? Te ajude cada dia mais a compreender melhor a palavra e ensinar também para a gente. Amém, amém. Então, meus irmãos, vamos fazer nossa oração do episódio de hoje. Senhor Deus, obrigada por mais esta oportunidade. Obrigada, Senhor, por este episódio. Obrigada pela vida de Esdras e cada um também que nos ouve. Que o Senhor possa estar, Senhor, nos ajudando na compreensão da Tua palavra, nos dando esse amor pelo Senhor, o amor de conhecer mais de Ti. E se, Senhor, na nossa vida, talvez algum desejo nosso exagerado, alguma fascinação, não somente por riqueza ou por algum outro tipo, né, de qualquer coisa que tenha nos afastado de Ti, que o Senhor possa estar nos fazendo refletir, Senhor, neste momento, a cada um que nos ouve também, para que venhamos olhar para dentro de nós mesmos, direcionados por Ti, e ver aquilo em nós que precisa ser mudado, mas que o nosso desejo maior, de fato, esteja em Ti. Cada dia mais, Senhor, possamos ser essa terra boa, essa terra fértil, que ao ouvir a Tua palavra, mesmo que seja às vezes uma palavra que incomode, né, a nossa carne, seja uma palavra de repreensão para nós, mas que nós venhamos de fato ouvir com alegria, e essa semente possa brotar em nós, criar raízes fortes, crescer, se desenvolver e, como diz aqui a Tua palavra, dar muitos frutos. Frutos do nosso testemunho mesmo como cristãos, onde quer que estivermos, frutos também de outras pessoas, né, que através da nossa vida e para a Tua glória possam também conhecer ao Senhor, né, ter o Senhor como Senhor e Salvador da vida delas, e que em tudo, Senhor, se cumpra a Tua vontade em nossas vidas e o Teu nome seja glorificado. Continue a conduzir esse programa, que tudo seja direcionado por Ti, Senhor, e que mais pessoas sejam alcançadas por Ti através de um podcast. Muito obrigada pela oportunidade de participar e por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. É isso que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória ao Senhor. Então, ouvintes, esse foi o episódio de hoje. Já deixa aí o texto do próximo episódio, se os irmãos quiserem já ir lendo, né, para já estar por dentro do assunto. É Marcos, capítulo 4, os versículos 21 ao 25. E até o próximo episódio, se assim o Senhor nos permitir. Tchau, tchau.